Dentro da Venezuela, a ruína de um país. A crise venezuelana, um complexo emaranhado de dificuldades políticas, sociais e econômicas, tem suas raízes em uma série de causas interconectadas. A dependência excessiva do petróleo, a corrupção sistêmica e políticas econômicas mal planejadas pavimentaram o caminho para o colapso. A trajetória política da Venezuela é marcada por altos e baixos, culminando em um ponto de inflexão com a eleição de Hugo Chávez em 1998. Sua promessa de transformação radical e justiça social despertou esperanças, mas também semeou as sementes da divisão. O petróleo, uma vez considerado a bênção econômica da Venezuela, tornou-se sua maldição. A ascensão vertiginosa dos preços beneficiou o país temporariamente, mas sua subsequente queda expôs a fragilidade de uma economia unidimensional, mergulhando-a em uma crise sem precedentes. Hugo Chávez, carismático e polarizador, prometeu levar a Venezuela à prosperidade através da Revolução Bolivariana. Suas políticas de redistribuição de renda e controle estatal sobre o petróleo geraram apoio popular, mas também críticas por sua gestão econômica e erosão das liberdades democráticas. Após a morte de Chávez, Nicolás Maduro assumiu o poder, prometendo continuar seu legado. No entanto, sob sua liderança, a crise venezuelana se aprofundou, exacerbada pela queda dos preços do petróleo, má gestão governamental e crescente isolamento internacional. A inflação galopante na Venezuela deteriorou a economia, fazendo com que o bolívar perdesse seu valor rapidamente. Este fenômeno gerou dificuldades extremas para os cidadãos, elevando os preços dos produtos básicos a níveis inacessíveis. A escassez de alimentos e medicamentos tornou-se uma realidade dolorosa para os venezuelanos. Supermercados com prateleiras vazias e hospitais sem suprimentos essenciais refletem o grave impacto da crise na vida cotidiana da população. A crise humanitária se aprofundou, conforme problemas de saúde pública cada vez mais evidentes. A falta de nutrição adequada e o acesso limitado a serviços de saúde comprometem seriamente o bem-estar da nação. A luta pela democracia intensificou-se diante da resistência do governo Maduro. A oposição, enfrentando inúmeros desafios, busca restaurar a ordem constitucional e promover mudanças significativas, apesar da repressão e das dificuldades impostas pelo regime. As sanções internacionais, visando pressionar o governo Maduro, tiveram um impacto ambíguo. Embora pretendam incentivar a democracia e os direitos humanos, essas medidas também podem agravar a situação econômica, afetando ainda mais a população venezuelana. A migração em massa tornou-se uma realidade palpável para os venezuelanos, impelidos pela busca de melhores condições de vida. Milhões atravessaram fronteiras, disseminando-se pela América Latina e além, carregando consigo a esperança de reconstruir suas vidas em novas terras. Os protestos e movimentos sociais na Venezuela refletem a resistência de uma população que luta por democracia e liberdade. As ruas tornaram-se palcos de manifestações corajosas contra o governo Maduro, evidenciando a determinação dos venezuelanos em buscar mudanças significativas. A crise do setor elétrico exacerbou o sofrimento da população, com apagões frequentes afetando o acesso aos serviços básicos. Esta situação ilustra o colapso da infraestrutura e agravamento da qualidade de vida, impactando desde hospitais até o cotidiano doméstico. O apoio internacional é crucial para os venezuelanos, tanto em termos de ajuda humanitária quanto na pressão política sobre o governo. A solidariedade global pode oferecer alívio imediato a quem sofre e encorajar soluções diplomáticas para a crise. Rússia, China e Cuba desempenham papéis significativos na sustentação do regime de Maduro, através de apoio econômico, militar e diplomático. Essa influência internacional complica os esforços para uma resolução da crise, ao mesmo tempo que destaca o jogo geopolítico em torno da Venezuela. A crise ambiental na Venezuela é marcada pela exploração desenfreada de recursos naturais, especialmente petróleo, causando devastação ambiental. O governo, focado em curtos ganhos econômicos, negligencia os graves impactos ecológicos, comprometendo o futuro sustentável do país. A situação dos direitos humanos sob o governo Maduro é alarmante, com relatos de perseguições, detenções arbitrárias e violência contra opositores. A liberdade de expressão e o direito a protestos pacíficos são constantemente violados, aumentando o descontentamento popular.
O papel das Forças Armadas é central na crise venezuelana, atuando como pilar de sustentação do regime Maduro. A lealdade militar é recompensada com poder político e econômico, criando uma barreira significativa contra mudanças democráticas no país. A diáspora venezuelana reflete a gravidade da crise, com milhões buscando refúgio em países vizinhos. Essa migração em massa traz desafios para toda a região, mas também destaca a resiliência e esperança dos venezuelanos por um futuro melhor. O futuro da Venezuela permanece incerto, com cenários que variam desde a continuação da crise sob o regime atual até possíveis transições democráticas. A reconstrução exigirá esforços conjuntos, tanto internos quanto internacionais, focados na restauração da democracia e estabilidade econômica. A reconstrução da Venezuela apresenta desafios monumentais, porém, traz consigo a esperança de um novo começo. A restauração da democracia, a revitalização da economia e a reconexão com a comunidade internacional são etapas vitais para a recuperação nacional. A solidariedade global, juntamente com políticas internas inclusivas e transparentes, poderá pavimentar o caminho para uma Venezuela próspera e estável. Os aprendizados da crise venezuelana ressoam ao redor do mundo, destacando a importância da governança responsável e da vigilância internacional. Esta crise serve de alerta sobre os perigos da dependência econômica, do autoritarismo e da negligência com os direitos humanos. Enquanto a Venezuela busca reconstruir-se, o mundo observa, lembrando-se das lições aprendidas e da resiliência do povo venezuelano.